A lição de hoje enfoca o primeiro livro de Crônicas, o capítulo 16, dos versos 1 a 36. Esse capítulo de Crônicas trata de uma situação de ação de graças, uma situação onde o povo estava feliz. Por quê? Porque a arca estava sendo, a arca do concerto, a arca que contém a lei de Deus, estava retornando para Jerusalém. E essa era a alegria do povo, de ver que a sua religião, os seus símbolos religiosos, a arca, que tinha o propiciatório, onde o Senhor Deus se manifestava, estava de volta para Jerusalém. E veja, irmãos, era tão feliz esta ocasião, esta cerimônia, que nós encontramos aqui até um texto interessante, que está antes do capítulo 16, no capítulo 15, no verso 29. Entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava por uma janela, e vendo Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. O rei Davi, irmãos, estava tão feliz que ele estava cantando, ele estava dançando, e isso já estava sendo até motivo de reprovação. Às vezes, irmãos, quando nós estamos muito felizes, ou quando nós estamos muito afinados com a lei de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida, podemos ser alvo de críticas. Como estava aqui a filha de Saul. Fala, olha lá o rei lá dançando, pulando. Mas Davi tinha motivos para se alegrar, irmãos. E os motivos eram os motivos espirituais. Era uma dança que tinha uma motivação espiritual, uma motivação de gratidão. Para isso, irmãos, para essa cerimônia, Davi compôs um salmo. E esse salmo está contido entre os versos 8 e 36 de Crônicas, de 1 Crônicas 16. E lá nós encontramos algumas ordens: louvar, cantar, salmodiar, alegrar o coração, buscar ao Senhor. Era esse o objetivo do salmo de Davi para essa ocasião. Louvar a Deus, cantar, salmodiar, falar poesias, alegrar-se. O objetivo de Deus, irmãos, para a nossa prática religiosa é que nós sejamos felizes, para que nós nos alegremos. É por isso que nós nos alegramos quando vamos à igreja. E agora que não estamos podendo ir à igreja, estamos tão tristes, não é? Porque não podemos encontrar os irmãos. Devemos ir à igreja, irmãos, sempre que possível, para alegrar-se, para cantar ao Senhor, para falar das maravilhas. Quando o povo de Israel se reunia para falar das maravilhas, o que eles lembravam? Eles lembravam da libertação do povo do Egito, ocorrida há aproximadamente 500 anos desta data em que Davi estava fazendo esta festa. O Senhor tinha feito prodígios, tinha feito maravilhas, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que dirigia o povo à noite, e a nuvem que cobria o povo contra o calor do deserto, mas ainda a aliança eterna. O Senhor fez uma aliança eterna com Abraão, fez uma aliança eterna com Moisés. Vocês vão me obedecer e vocês vão ser abençoados. Mas ainda, irmãos, essa festa, esse salmo, também tinha um objetivo missionário. E nós encontramos esse objetivo missionário citados algumas vezes. Veja no verso 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Fale para os povos, nação de Israel, fale para as outras nações as maravilhas que o Senhor fez. Preguem o Evangelho. Mas ainda, verso 23. Cantai ao Senhor a toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai a toda a terra. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Tem um evangelho eterno que vai a toda a terra. E qual que é esse evangelho? A mensagem de salvação, como diz aqui no verso 23. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. E ainda o verso 30, irmãos, veja lá o verso 30. Trema perante ele toda a terra. O mundo tem que tremer, irmãos, diante de Deus.
O mundo tem que aprender a adorar a Deus. O mundo tem que conhecer o Deus Criador do céu e da terra. E o nosso verso áureo, então, irmãos, que está também no livro de Crônicas, nesse mesmo capítulo, no verso 29, diz o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração a Deus, irmãos, a adoração que devemos prestar a Deus, não é uma adoração secreta, uma adoração obscura, mas é uma adoração clara, irmãos. Não é como era dos vizinhos de Israel, com sacrifícios de crianças até. Mas devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Não é também uma adoração ritual, formal, mas é uma adoração que vem do Espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus, irmãos, e a nossa adoração a Deus deve ser com objetivos, primeiro, de adorar a Deus, que é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso mantenedor, é Ele que nos mantém. Segundo, irmãos, proclamar o Evangelho. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos proclamando a toda a terra. Para adorar a Deus na beleza da sua santidade, irmãos, nós devemos nos tornar santos. Mas é impossível nos tornar santos. A Bíblia diz, irmãos, sede santos como eu sou santo. Nós podemos, irmãos, na nossa esfera, na nossa escala humana, nos tornarmos santos. Santos no sentido de estarmos separados do mundo para fazer a vontade de Deus e para louvar e adorar a Deus. O que nos faz santos, irmãos? O que nos faz santos é a justificação. E a justificação só é obtida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é através dos nossos esforços pessoais, do nosso empenho. Isso faz parte também, mas nós só podemos nos tornar santos, separados, se o Senhor Jesus nos separar e se nós aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus. Deus nos ajude, irmãos, e que a gente possa adorar a Deus na beleza da sua santidade.